Você já se sentiu sedento por algo que o mundo não pode dar? Já gastou tempo e energia em busca de uma paz que nunca chega, de uma alegria que nunca dura? A sensação de vazio, mesmo em meio à correria, é real. Mas a palavra de Deus em Isaías 55 nos dá um convite divino e transformador. Ela nos chama para vir às águas da vida e nos garante uma abundância que o nosso dinheiro não pode comprar. Se a sua alma anseia por uma vida com propósito e por uma paz que realmente satisfaça, este vídeo é para você. Mas antes de mergulharmos neste convite à abundância, queremos te convidar para um momento de conexão e fé. Se a sua alma se identifica com essa sede por algo mais, por algo que realmente preenche o vazio, deixe seu amém nos comentários e compartilhe o que a água da vida significa para você. Sua voz e sua sede espiritual são muito importantes para a nossa comunidade. E se você deseja que este canal seja um porto seguro para sua alma, um lugar onde a sua sede é saciada, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Essa atitude é um passo de confiança em Deus, uma decisão de buscar o pão da vida em vez do que não satisfaz. Ao se inscrever, você receberá, diariamente, mensagens e orações que te guiarão para uma vida plena e abundante em Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 55, nos traz um dos mais belos convites da Bíblia. Ele começa com um clamor aos sedentos e aos que não têm dinheiro para que venham à fonte da vida. O contexto é um chamado à restauração após o cativeiro, mas a mensagem é atemporal e se aplica a cada um de nós hoje. Ele contrasta a busca humana por coisas que não satisfazem com a abundância gratuita que Deus oferece. O cerne do capítulo é a fidelidade da palavra de Deus. Ela é como a chuva que rega a terra e produz fruto, e não voltará vazia. É um convite para abandonarmos o caminho da maldade e nos voltarmos para o Senhor, que tem para nós um futuro de alegria e paz. E assim, iniciamos nossa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, viemos a Ti hoje com nossos corações sedentos, nossas almas cansadas e nossas esperanças esgotadas. O Teu profeta Isaías nos faz um convite que nos alcança em nossa mais profunda necessidade, um clamor que ressoa no vazio que sentimos. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Pai, reconhecemos com humildade que temos buscado a satisfação em lugares errados, em coisas que não preenchem o vazio da alma, em prazeres passageiros que nos deixam ainda mais sedentos. Por isso, neste momento, nós respondemos ao Teu convite. Viemos a Ti, a fonte de água viva, para que a nossa sede seja saciada e a nossa fome seja preenchida pelo Teu pão da vida, que é Jesus Cristo. Pai, Tu és a nossa única fonte de satisfação verdadeira. Reconhecemos que a nossa vida tem sido marcada por uma busca incessante por algo que nos satisfaça, mas que sempre nos deixa com uma sensação de vazio. Gastamos nosso tempo, nossa energia e nossos recursos com o que não nutre, com o que não edifica e com o que não nos dá a verdadeira paz. Perdoa-nos, Senhor, por essa busca vã, por essa insensatez que nos afasta de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos revele a loucura de gastar o nosso dinheiro com o que não é pão e o nosso trabalho com o que não satisfaz. Que a nossa maior busca seja por Ti, a fonte de toda a vida e de toda a satisfação que a nossa alma anseia. Senhor, a Tua palavra é o nosso pão da vida e o Teu Espírito Santo é a nossa água viva. Pedimos que Tu nos alimentes com a Tua verdade, que nos nutras com os Teus ensinamentos e que nos preenchas com a Tua presença que tudo transforma. Que a nossa sede por Ti seja insaciável, e que a nossa fome pela Tua palavra seja o nosso maior desejo. Que o nosso coração encontre descanso em Ti, sabendo que em Ti há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Que o Teu Espírito Santo nos guie para as águas tranquilas e nos sustente em pastos verdejantes, nos levando a uma vida de paz e segurança. Pedimos, Pai, que ao nos voltarmos para as águas da vida, a nossa vida seja completamente transformada. Que o nosso deserto floresça, que a nossa secura se torne em terra fértil e que a nossa escassez seja substituída pela abundância que vem de Ti. Que o nosso testemunho seja de uma vida que foi saciada e transformada por Ti, para que outros, que também se sentem sedentos, venham a Te buscar. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira satisfação só é encontrada em Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és a fonte da vida e o Teu convite é para todos que se sentem sedentos. Agradecemos porque Tu nos convidas a uma vida de abundância e de propósito. Declaramos que viemos a Ti para beber da água da vida e para nos alimentar do pão da vida. Que a nossa vida seja um hino de louvor à Tua fidelidade,
e que a nossa jornada seja de vitória em vitória, para a glória do teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de respondermos ao teu convite para virmos às águas, o profeta Isaías nos faz um solene e urgente chamado em Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, e essa é a nossa oração hoje. Viemos a ti com a urgência de um coração que sabe que o tempo é breve e que a oportunidade de te buscar não pode ser adiada. Pedimos, Pai, que tu despertes em nós uma sede insaciável por ti e que nos capacites a te buscar e a te clamar com espírito fervoroso e sincero. Pai, reconhecemos que em nossa correria do dia a dia, somos tentados a adiar a nossa busca por ti. Achamos que temos tempo, que a nossa vida é longa e que podemos te buscar em um outro momento. Mas a tua palavra nos alerta sobre a fragilidade da vida e sobre a necessidade de te buscarmos agora. Pedimos que o teu Espírito Santo nos convença da urgência de viver uma vida de busca constante por ti. Que a nossa prioridade seja a tua presença, a nossa maior riqueza seja a comunhão contigo e o nosso maior desejo seja te agradar em tudo que fazemos. Senhor, a tua palavra nos chama a te invocar enquanto estás perto. Pedimos que tu nos capacites a te clamar, que a nossa oração não seja apenas uma repetição de palavras, mas um clamor sincero e profundo que sobe aos teus ouvidos. Ajuda-nos a sermos honestos contigo, a expor as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas necessidades e os nossos anseios. Que o nosso clamor seja um sinal de nossa total dependência de ti, e que a nossa fé seja a nossa maior arma contra o desânimo. Pedimos, Pai, que a nossa busca por ti seja visível para o mundo. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a sede por ti, a fome pela tua palavra e a paixão pela tua presença. Que a nossa vida seja um convite para que outros também venham a te buscar e a te clamar. Que a nossa oração seja o nosso maior testemunho, e que a nossa vida seja um reflexo do teu amor que nos alcançou e nos salvou. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu te deixas encontrar pelos que te buscam de todo o coração. Agradecemos porque tu nos ouves quando clamamos e porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a tua resposta virá. Declaramos que te buscaremos enquanto se pode achar, e que te invocaremos enquanto estás perto. Que a nossa vida seja um hino de louvor à tua fidelidade, e que a nossa jornada seja de vitória em vitória. Senhor, nosso Deus e Pai, o profeta Isaías nos faz um solene apelo à transformação que é fundamental para a salvação. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, essa é a nossa oração hoje. Reconhecemos que o pecado é uma realidade em nossa humanidade, e que o caminho do ímpio é uma estrada larga que muitos trilham, seduzidos por promessas vazias e prazeres momentâneos. Pedimos, Pai, que a tua graça alcance os que vivem na incredulidade e no pecado, e que o teu Espírito Santo os convença da necessidade urgente de abandonar os seus caminhos e os seus pensamentos malignos, voltando-se para ti, a fonte da vida e do perdão. Pai, reconhecemos que o caminho do ímpio é o caminho da morte, da perdição e da ruína. Ele é cheio de engano, de injustiça, de mentiras e de falsas promessas que levam o homem a um futuro sem esperança. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento aguçado para identificar esse caminho e a coragem necessária para nos afastar dele. Livra-nos de toda influência maligna, de todo conselho que nos desvia da tua verdade e de toda atitude que te desagrada. Que o nosso caminho seja o caminho da retidão, da santidade e da obediência à tua palavra, que é a nossa bússola e o nosso guia. Senhor, a tua palavra nos ensina que os pensamentos do homem são maus desde a sua mocidade e que o nosso coração é enganoso. O nosso interior muitas vezes se enche de pensamentos malignos, de inveja, de amargura, de ressentimento e de ódio que nos consomem e nos envenenam. Pedimos que tu purifiques os nossos pensamentos. Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra, para que possamos pensar como tu pensas e para que os nossos pensamentos sejam cativos a Cristo. Livra-nos de toda a raiz de amargura, de todo pensamento de vingança e de todo sentimento de ódio. Que o nosso coração seja puro e a nossa mente renovada. Pedimos, Pai, que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder para transformar. Que aqueles que vivem no caminho do ímpio vejam em nós a alegria, a paz e a esperança que tu nos dás, e se sintam atraídos a te buscar. Que a nossa história de restauração inspire outros a abandonarem os seus caminhos e a se voltarem para ti. Que o nosso exemplo de fé e de obediência seja um farol de esperança para todos que nos cercam. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que transforma. Agradecemos porque a tua graça é suficiente para nos purificar e nos renovar.
declaramos que abandonaremos os nossos caminhos e os nossos pensamentos malignos, e nos voltaremos para Ti. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de clamarmos para que o ímpio deixe o seu caminho, o profeta Isaías nos traz a promessa mais bela e libertadora, um convite que acalma a alma pecadora. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia deles. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele perdoa de bom grado. Essa é a nossa oração hoje. Viemos a Ti com a certeza de que Tu és um Deus de perdão, que a Tua misericórdia é infinita e que Tu perdoas de bom grado, sem reservas, sem nos lembrar de nossos erros. Pedimos, Pai, que a Tua misericórdia nos alcance agora, nos purificando de todo o pecado e nos dando liberdade para viver uma nova vida em Ti. Pai, reconhecemos que o nosso pecado nos separa de Ti, nos torna indignos do Teu amor e nos faz viver sob o peso da culpa e da condenação. Mas a Tua palavra nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nós confessamos, Senhor, cada erro, cada falha, cada atitude, cada pensamento que Te desagradou e que nos afastou da Tua santa presença. Pedimos que o sangue de Jesus, derramado por nós na cruz, nos lave completamente, nos purificando de toda mancha, de toda culpa e de todo o peso que o pecado nos causou. Que o nosso coração seja purificado e a nossa consciência liberta. Senhor, a Tua misericórdia é a razão pela qual não somos consumidos. Ela se renova a cada manhã, e é a nossa única esperança de restauração completa. Pedimos que a Tua misericórdia nos liberte de toda vergonha, culpa e condenação que o inimigo tenta nos impor. Que a Tua graça nos capacite a recomeçar, a perdoar a nós mesmos e a perdoar aqueles que nos feriram. Que o peso do passado não nos impeça de avançar para o futuro de esperança que Tu tens preparado para nós. Que a Tua misericórdia nos inspire a sermos misericordiosos com o próximo, a estendermos a mão a quem precisa e a levarmos o Teu amor a todos que nos cercam. Pedimos, Pai, que o Teu perdão não seja apenas um alívio da culpa, mas uma transformação completa do nosso ser. Que a Tua graça nos capacite a viver uma vida de santidade, de obediência e de serviço. Que o nosso coração seja cheio de gratidão pelo Teu perdão, e que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder para perdoar e transformar. Que o nosso louvor seja um eco da Tua misericórdia em toda a terra. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que perdoa de bom grado. Agradecemos porque a Tua misericórdia nos alcançou e nos salvou. Declaramos que somos perdoados, purificados e livres, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Que a nossa vida seja um hino de louvor à Tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, o profeta Isaías nos revela a fidelidade inabalável da Tua palavra. Em Isaías 55, verso 11, Tu dizes: Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é a nossa oração hoje. Viemos a Ti com a certeza de que a Tua palavra é viva, eficaz, poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Pedimos que a Tua palavra que sai de Tua boca não volte vazia em nossas vidas, mas que realize o Teu propósito perfeito e prospere em tudo para o que foi enviada. Pai, reconhecemos que muitas vezes a Tua palavra é como uma semente que cai em solo duro, em nosso coração endurecido pela incredulidade e pelo pecado. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro, sem gerar frutos. Mas nós não queremos que isso aconteça em nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração como um solo fértil, onde a Tua palavra possa ser plantada, cresça e dê frutos em abundância. Que o nosso coração seja sensível à Tua voz, e que a nossa alma anseie por Teus ensinamentos mais do que o pão de cada dia. Livra-nos da incredulidade que nos aprisiona, da dúvida que nos paralisa e da indiferença que tenta nos impedir de receber a Tua palavra com o coração aberto e disposto. Senhor, a Tua palavra tem um propósito definido e eterno em nossas vidas: nos libertar das amarras do pecado, nos purificar de toda injustiça, nos guiar em toda a verdade, nos ensinar o Teu caminho e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Pedimos que esse propósito se cumpra plenamente em nós. Que a Tua palavra seja a nossa bússola, a nossa luz e a nossa verdade. Que ela nos capacite a viver uma vida que Te agrada em tudo, a tomar decisões sábias e a resistir às tentações. Que a Tua palavra nos liberte de toda prisão, cure toda ferida, restaure todo o relacionamento e nos dê a paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Pedimos, Pai, que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder da Tua palavra.
Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a transformação radical que a tua palavra causa e se inspirem a te buscar e a viver por ti. Que a nossa boca seja cheia da tua palavra, e que as nossas palavras sejam ungidas pelo teu poder para edificar, para encorajar, para consolar e para levar a tua verdade a todos que nos cercam. Que a nossa vida seja um reflexo da tua palavra que próspera e gera frutos de vida em nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e porque ela é a nossa única esperança. Agradecemos porque ela não volta vazia, mas cumpre o teu propósito em nós, independentemente das circunstâncias. Declaramos que a tua palavra prosperará em nossas vidas, e que a nossa vida será um hino de louvor à tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de recebermos o teu perdão e a tua palavra que não volta vazia, o profeta Isaías nos presenteia com uma visão gloriosa de um futuro transformado pela tua graça. Em Isaías 55, verso 12, tu dizes: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Essa é a nossa oração hoje, a nossa declaração de que a nossa vida não será mais marcada pela tristeza e pela preocupação. Viemos a ti com nossos corações sedentos, mas agora, com a certeza da tua salvação e do teu propósito, pedimos que tu nos capacites a sair com alegria e a sermos guiados em paz em cada passo da nossa jornada, em cada decisão que tomamos e em cada lugar onde pisarmos. Pai, reconhecemos que a nossa vida muitas vezes é marcada pela tristeza, pela preocupação e pela ansiedade, que nos roubam a energia e o vigor. Mas a tua palavra nos garante que a nossa porção é a alegria que vem do teu Espírito Santo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos encha de uma alegria inabalável, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza da tua presença em nós. Que a nossa alegria seja a nossa força, o nosso escudo e a nossa arma contra o desânimo e a desesperança. Que o nosso coração celebre a tua bondade, a tua fidelidade e o teu amor que nos alcançou e nos transformou. Senhor, o mundo é um lugar de caos, de pressa, de conflitos e de incerteza. Mas a tua palavra nos garante que, se nos voltarmos para ti, seremos guiados em paz. Pedimos que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a nossa jornada seja de paz, de serenidade e de confiança em ti. Que tu nos guies em cada decisão, em cada relacionamento e em cada passo, e que a tua paz seja o nosso guia e a nossa bússola. Que a nossa vida seja um reflexo da tua paz, e que o nosso exemplo inspire outros a buscarem o mesmo refúgio em teu amor, na certeza de que há paz em ti. Pedimos, Pai, que a nossa alegria e a nossa paz não sejam apenas para nós, mas que transbordem para a vida de outros. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira felicidade e a verdadeira paz só são encontradas em ti, no Deus da alegria e da paz. Que a nossa vida seja um testemunho da tua graça que tudo transforma e do teu amor que tudo renova. Que a nossa alegria e a nossa paz sejam contagiantes, atraindo corações para o teu reino, para a tua presença e para a tua salvação. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus da alegria e da paz. Agradecemos porque tu nos convidas a uma vida de abundância e de propósito, e porque a nossa vida será um testemunho da tua fidelidade. Declaramos que sairemos com alegria e seremos guiados em paz. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de nos mostrares que sairemos com alegria e seremos guiados em paz, o profeta Isaías nos dá uma visão gloriosa do impacto que a tua obra em nós pode ter sobre a criação. Em Isaías 55, verso 12, tu dizes: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exultarão perante a vossa face com júbilo, e todas as árvores do campo baterão palmas. Essa é a nossa oração hoje. Não queremos viver uma vida que passa despercebida, uma vida sem propósito ou impacto. Pedimos que a nossa presença, fruto da tua transformação em nós, cause um impacto tão profundo que a própria criação se alegre e celebre o nosso caminhar. Pai, reconhecemos que a tua palavra é poderosa e tem a capacidade de transformar não apenas a nossa vida, mas o ambiente ao nosso redor. Onde antes havia secura, que a nossa presença traga vida. Onde antes havia tristeza, que a nossa presença traga alegria. Onde antes havia deserto, que a nossa presença faça o jardim florescer e as flores se abrirem. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder para transformar o caos em ordem, a tristeza em alegria e o deserto em jardim. Que o nosso testemunho seja como a chuva que rega a terra e a faz produzir frutos. Senhor, os montes e os vales exultam perante a face dos que são guiados por ti.
Pedimos que a nossa jornada seja de vitória em vitória, de glória em glória, e que a tua glória se manifeste em tudo o que fazemos. Que a nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade, do teu poder e do teu amor que não falha. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós a alegria que vem de ti, a paz que excede todo entendimento e a esperança que não falha, e sejam atraídas a te buscar. Pedimos, Pai, que ao sairmos com alegria e sermos guiados em paz, as árvores do campo batam palmas. Essa imagem nos mostra o impacto que o nosso viver pode ter sobre o mundo, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho e sobre a nossa comunidade. Que a nossa vida seja um louvor constante a Ti. Que as nossas ações, as nossas palavras e as nossas atitudes glorifiquem o Teu nome. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua santidade. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos convidas a uma vida de impacto. Agradecemos porque Tu nos capacitas a viver uma vida que Te glorifica e que transforma o ambiente ao nosso redor. Declaramos que sairemos com alegria, seremos guiados em paz e que a nossa presença fará os montes e os vales exultarem e as árvores do campo baterem palmas. Que a nossa vida seja um hino de louvor à Tua fidelidade, para a Tua glória eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, depois de nos mostrares o impacto da nossa presença na criação, o profeta Isaías nos lembra da base de tudo o que somos e do que temos, a Tua aliança eterna e a fidelidade que Tu tens para com Davi. Em Isaías 55, versículo 3, Tu dizes: Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as fiéis misericórdias de Davi. Essa é a nossa oração hoje. Nós Te agradecemos por essa aliança que Tu fizeste conosco em Cristo Jesus, por essa fidelidade que não falha e por essa misericórdia que se renova a cada manhã, que nos salva, nos purifica e nos sustenta. Pai, reconhecemos que a Tua aliança não se baseia em nossos méritos, em nossas boas obras ou em nossa fidelidade, que é falha e imperfeita. Ela se baseia unicamente na Tua fidelidade que é eterna, inabalável e perfeita. Tu és o Deus que cumpre Suas promessas, que não nos abandona e que nos ama com um amor incondicional. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a certeza dessa aliança, para que o nosso coração seja livre do medo da rejeição, da insegurança e da dúvida. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua fidelidade, e que o nosso coração se alegre na certeza de que Tu és o nosso Deus para sempre e a nossa porção eterna. Senhor, a Tua palavra nos fala das fiéis misericórdias de Davi, que se cumpriram plenamente em Jesus Cristo. Pedimos que a Tua misericórdia nos alcance agora, nos purificando de todo pecado, nos curando de toda ferida e nos libertando de toda opressão. Que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós como um bálsamo que cura nossa alma, acalma o nosso espírito e nos dá a certeza do perdão total e completo. Que a Tua misericórdia nos inspire a sermos misericordiosos com o próximo, a perdoarmos como fomos perdoados e a amarmos como fomos amados, estendendo a outros a mesma graça que recebemos de Ti. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter e da Tua compaixão. Pedimos, Pai, que a nossa vida seja um reflexo dessa aliança. Que as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas escolhas sejam um testemunho do Teu amor que nos alcançou e nos salvou. Que a nossa vida seja um farol de esperança, mostrando a todos que a verdadeira paz e a verdadeira segurança só são encontradas em Ti, no Deus da aliança eterna. Que a nossa vida seja um convite para que outros venham a se achegar a Ti e a fazerem parte dessa aliança que nos dá vida e paz. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua aliança conosco é para sempre. Agradecemos pela Tua fidelidade e pela Tua misericórdia que nos salvam. Declaramos que estamos em aliança contigo, e que a nossa vida será um hino de louvor à Tua fidelidade. Senhor, nosso Deus e Pai, nossos corações transbordam de louvor e gratidão por Tua infinita bondade, por Tua fidelidade que se estende de geração em geração e por Teu amor que não falha. O capítulo 55 de Isaías, que nos acompanhou nesta oração, nos abriu os olhos para a abundância que Tu nos dás, para a Tua salvação que nos liberta e para a Tua fidelidade que nos sustenta. Por isso, neste momento final de oração, nós Te louvamos e Te agradecemos por cada promessa, por cada livramento, por cada dia em que Tua mão nos sustentou e por cada bênção que Tu nos concedeste. Pai, somos gratos porque, mesmo em meio à nossa sede, Tu nos convidas a vir às águas da vida e a nos alimentar do pão que satisfaz. Agradecemos porque Tu nos livraste da loucura de gastar o nosso dinheiro com o que não nutre e o nosso trabalho com o que não satisfaz. Reconhecemos que a nossa maior riqueza e a nossa maior satisfação estão em Ti, a fonte de toda a vida. Agradecemos, Senhor,
Porque tu nos capacitas a te buscar enquanto se pode achar e a te clamar enquanto estás perto. Louvamos-te porque tu nos ouves quando clamamos e porque a tua fidelidade é a nossa garantia de que a tua resposta virá. Obrigado por nos ensinares a abandonar o caminho do ímpio e a nos voltarmos para ti, o Deus de perdão e de misericórdia. Somos imensamente gratos, Senhor, pela tua palavra que não volta vazia. Agradecemos porque a tua palavra próspera em nossas vidas, nos guia, nos liberta, nos cura e nos transforma. Obrigado por nos fazeres sair com alegria e por nos guiar em paz. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder para transformar o caos em ordem, a tristeza em alegria e o deserto em jardim. Nós te agradecemos, Senhor, pela aliança eterna que tu fizeste conosco em Cristo Jesus. Agradecemos pela tua fidelidade que não falha e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por nos amar com um amor incondicional e por nos chamar para um relacionamento íntimo e eterno contigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa vida é um testemunho da tua abundância, da tua salvação e da tua fidelidade. Louvamos-te porque o nosso caminho é o da alegria e da paz. Declaramos que a nossa vida será um hino de louvor constante à tua fidelidade, e que a nossa alma se alegrará em ti para sempre. Que o teu nome seja glorificado em tudo e por todos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e a nossa fidelidade, nós oramos. Amém. Eu acredito, com todo o meu coração, que esta oração e esta palavra de Isaías 55 já estão agindo em sua vida. Não importa a sede ou o vazio que você sinta, lembre-se, venham as águas. Mantenha sua fé firme e o seu coração confiante, pois aquele que te ouve é o Deus da abundância, da salvação e da fidelidade. Ele te chama para uma vida de propósito e de paz, e a sua palavra não voltará vazia. E se esta oração tocou a sua alma e te fez sentir a presença de Deus, peço que você não guarde essa bênção só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que também precisa de uma palavra de abundância, salvação e esperança hoje. E, se você quer que o nosso canal seja um refúgio de fé na sua vida, te convidamos de coração a fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens que preparamos com tanto carinho. Sua presença aqui é muito importante para nós. Para continuar nesse momento de fé, clique no próximo vídeo que já separei para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde.